E na sequência, como a gente teve que emendar um pouquinho aqui os itens, o que sobrou para a gente foi contraste agora. Então nós vamos estudar o item de contraste. Gente, por que o arquiteto faz contraste? É através do contraste que a gente enfatiza quem são as diferenças notáveis entre os objetos. Vocês experimentam primeiro. Que está muito claro aqui, está meio apagadinho. Pronto. E sim, falando em contraste, a gente enfatiza objetos. A gente também usa o contraste para determinar quem é um objeto principal e quem é um objeto secundário. Desde a antiguidade clássica, que os artistas já fazem usam esse tipo de efeito para atingir esse resultado. As obras clássicas, elas usam a técnica do chiaroscuro para fazer com que quem é o elemento principal esteja mais iluminado, quem é o elemento secundário esteja mais no escuro. E normalmente são colocados objetos no primeiro plano para que haja essa identificação e essa percepção de quem é o objeto principal e quem é o objeto secundário. Mas se lembre que a gente não necessariamente vai fazer com que um objeto sempre tenha essa característica por estar na frente e atrás, tá? A gente pode também fazer, por exemplo, que um objeto que ele está mais atrás, ele seja um objeto principal e alguém que está mais à frente seja um objeto secundário. A forma de fazer contraste, misturando o ambiente geral com alguma coisa que se pareça com o objeto secundário e fazendo o objeto principal se destacar mais, fazendo ele ser contrastante, ou seja, diferente das demais, vai também dar uma característica de diferenciação deste objeto. Contraste, então, ele serve para determinar intenções sobre alguém que deve ser principal e também para diferenciar objetos uns dos outros. Arquiteto é o profissional do volume tridimensional, então os nossos raciocínios normalmente são tridimensionais. Uma das coisas que a gente quer fazer com as pessoas ao trabalhar com o contraste é dar às pessoas uma sensação de profundidade, de fundo, de figura. Normalmente, quando a gente fala de contraste fundo-figura, a gente quer dizer que alguém é mais importante, que alguém está para trás, que alguém está para frente. Mas a gente também muda a percepção das pessoas simplesmente de escurecer ou clarear alguma coisa. Vocês já perceberam que normalmente alguma coisa que você coloca claro parece que está mais à frente da pessoa, alguma coisa que está mais escuro, ela vai para longe? Gente, só de você clarear ou enfatizar um objeto, você pode aumentar o tamanho perceptivo dele. Na verdade, quando você contrasta muito ele dos demais. Por exemplo, numa cena como essa daqui, se eu fazer algum objeto se destacar, provavelmente eu contrastaria com um objeto vermelho, com um objeto preto, a maioria aqui é branco, e ele ia crescer de tamanho, porque ele se destacou na nossa percepção. Se eu quisesse fazer com que o tamanho dele fosse reduzido, ou seja, a minha percepção fosse também reduzida, talvez eu pintasse de branco, porque a maioria das coisas que tem aqui na sala são também brancas. Bom, mas a gente vai tirar isso como lição, inclusive, quando a gente está aprendendo desenho técnico lá. Vocês devem ter tido aula de projeção ortogonal e o professor de vocês deve ter ensinado a vocês como é que você representa uma curva numa vista ortogonal. E a gente normalmente faz assim, ó. Pega um objeto que é cilíndrico, por exemplo, ó. Nas laterais dele é escuro e você vai clareando à medida que você vai aproximando do meio. Certo? Não dá essa percepção que o objeto é curvo quando a gente faz isso daqui? Esfumaçado fica melhor ainda, fica mais próximo do real. Mas veja, mais claro está mais à frente, mais escuro está mais no fundo. Além da gente destacar quem é o objeto principal, quem é o secundário, nós damos noção de profundidade, de relevo com os objetos. Então, clarear ou escurecer pode fazer os objetos crescerem ou reduzirem, pode fazer o elemento de volume ir à frente ou ir atrás. Mas não é somente contraste de claro e escuro que a gente usa. Mas como a gente está falando de contraste claro e escuro,
Olha aqui o seguinte, tem uma obra aqui, não me lembro ao certo se o correto desse personagem aqui se é Oceano, eu vou deduzir que seja Oceano e não Oceano. E o Oceano está aqui embaixo, ó. Ele está escuro, está em primeiro plano, e ele está sonhando alguma coisa, está passando aqui atrás. Gente, por que é que o sonho está mais claro do que o Oceano? Quem é o personagem principal aí? Será que é meu irmão? Eu acho que é o sonho do Oceano. E é por isso que ele foi enfatizado com a cor clara. O escuro, apesar do Oceano ser um personagem central também, talvez não seja o principal que talvez seja o sonho dele, e por isso que está lá mais claro. Aí a gente vai ver alguma coisa em segundo plano aqui que talvez tenha importância secundária, né? E aí o Oceano está aqui num terceiro plano, talvez ele tenha importância terciária dentro dessa composição. O significado, os valores morais, os acontecimentos importantes que estão lá atrás é que talvez sejam mais interessantes. Gente, na arquitetura é do mesmo jeito. A gente pode muito bem fazer com que alguma coisa que esteja na frente não se destaque na composição e alguma coisa que está lá atrás, na verdade, seja a figura principal e se ressalte, causando um destaque, um contraste com as demais. Você pode inverter e colocar a figura lá atrás e fazer com que o fundo seja uma terceira coisa, mas você pode também fazer o fundo figura tradicional, alguém maior, mais importante compondo o fundo e alguém na frente, mas o mais importante de tudo isso é quem está na frente para ser percebido como principal não pode ter tantas características semelhantes a quem está atrás, porque senão um não diferencia do outro e aí você anula os volumes. Também é bom anular volumes. Tem situações onde o que a gente quer, na verdade, é quebrar as proporções. Por exemplo, olha aqui o que acontece com essa cama. Não bastasse ela estar recuada para o fundo, que já dá a sensação de flutuar, ela também foi pintada de preto. Então, mesmo no trecho onde ela aparece, parece não ser visível, porque a sombra que está sendo gerada pelo ambiente, junto com a forma dela que é preta, escurece mais ainda embaixo, você vai ter sempre a sensação de flutuação. Não se preocupem, vocês não estão sendo enganados por olhar não, tá? A câmera realmente não está mostrando a base da qual eu estou me referindo. Teria que baixar um pouquinho mais para ver ela, mas provavelmente ao baixar a visão, tá, a gente ia ter uma sensação de flutuação e de sumir com a base, e isso explica por que muitos profissionais pintam a base de preto. Melhor ainda é quando você vem e junta. A gente, por exemplo, aniquilou a cabeceira, dizendo isso não é importante e isso pode ficar mais discreto, porque no fundo preto foi jogada a cabeceira preta, né? E o efeito aí talvez tenha sido mais interessante no sentido de anular isso que era muito pesado, não dando contraste nele, né? Porque imagina essa cabeceira, a largura dela, o tamanho dela, tá alto, né? Talvez ficasse pesada na cena, a gente fez uma sensação de leveza através dela. Outra coisa que a gente vai ver aqui, ó, eu vou pegar um exemplo melhor. A base de um objeto preta. Olha o que aconteceu com essa escada aqui. Ela estava bem no meio da composição e ela tem uma forma pesada, toda dentada. O chão foi pintado de preto de propósito, gente. Para quê? Para que essa escada passasse desapercebida no meio dessa composição. E sabe o que ele fez? Jogou todo a atenção para uma outra coisa do lado, coloriu bem, para meio que anular isso que está acontecendo aqui do lado. Isso é muito comum. Eu tenho até um trabalho meu onde eu fiz isso também. Eu tinha um muro de um cliente e não tinha como mudar a forma, porque foi o vizinho que construiu. Eu só podia mexer no pedaço dele que estava virado para dentro. Então eu tinha que dar efeito. Então o que foi que eu fiz com o projeto dele? Tinha um monte de dente que era causado pela cobertura. Então o muro dele era uma coisa assim, com um bico apontando para cima. E ele achava aquilo feio. Realmente era feio. E ele falou, olha, eu não tenho dinheiro, eu não quero dar manutenção. Eu dei vontade de falar assim, monstro, você quer o que afinal, né? Você quer mudar ou você não quer mudar?
Mas o que ele queria, na verdade, é alguém que resolvesse o problema dele com o pouco dinheiro que ele tinha. E eu falei, o que você tem, afinal de contas, né? Deixa eu trabalhar, o que você tem? Ele falou, olha, eu tenho um monte de resto de obra. Eu falei, opa, você tem alguma coisa, me dá. E eu fui visitar lá o sótão dele, que tinha um monte de lixo lá guardado, um monte de resto de obra. E tinha um monte de resto de cerâmica, e tinha um monte de saco de cimento guardado. E eu trabalhei com o que eu tinha. Opa, nem foi para aí, né? Mandei fazer uma textura rústica cimentada, peguei as pastilhas que ele tinha lá, mandei fazer uns acabamentos, quebrei algumas proporções a partir das linhas com essa cerâmica. Tinha outro detalhe. Esse local do preto daqui para lá, o de cá é o muro dele, o de trás é o muro do vizinho. Para ninguém saber que havia esse desnível, eu aniquilei pintando de preto. Aí não sei se vocês estão vendo que meio que soltou um do outro, parece que são dois objetos, né? Eu enfatizei. E o bico que ia ficar uma coisa reta com a ponta aqui, ó, eu preferi fazer uma continuidade e ir direto com ele. Essa ponta que era do resto que sobrou, pintou de preto e anulei ela também. Tinha 1000 possibilidades aí, tá? Eu raciocinei desta maneira. Estou só mostrando para vocês várias nuances de uma mesma aplicação, que é o uso do preto. Gente, preto, ele é muito bom para anular e desintegrar situações que não seriam possíveis se não existisse essa anulação. Por exemplo, eu devo ter passado para vocês o exemplo de uma proporção muito grande. Vou chutar aqui uma mesa enorme. Aí você chega lá, ó, quebra ela, ao invés da pessoa ler uma mesa grande, ela lê 2 mesas proporcionais, talvez até com um design mais arrojado, mais a cara de uma família mais moderna, por exemplo. Entenderam essa questão aí, gente? Do uso do contraste para aniquilar volumes ou para enfatizar volumes. O preto ele aparece como um grande aliado aí em alguns truques, em algumas percepções, em algumas sensações possíveis dentro do trabalho visual. Mas a contraste não acontece somente em termos de claro com escuro, não. Contraste de cor também é uma maneira de você causar sensação nas pessoas. Quando você infere uma cor, não tem outra intenção senão você causar sensações. Infelizmente, gente, técnica de cores e percepção de cores é uma disciplina inteira, por exemplo, no curso de design. Não cabe aqui para a gente estar perdendo tanto tempo, não dá para passar. A gente teria aulas, um semestre inteiro só falando de técnica de aplicação de cores, se a gente tivesse que ter. Como não cabe na nossa carga horária, nós vamos resumir algumas coisas. As cores existem como contraste para quê? Para a gente causar sensações, afetos nas pessoas, mudar a instância psicológica dela. Se você introduzir uma cor, é porque alguma coisa que significava algo vai passar a ter outro sentimento atribuído a este mesmo objeto. Você pode trazer mais sensibilidade, deixar o objeto mais quente, estimular mais o apetite, fazer com que ele fique mais romântico, causar a atmosfera mais leve, introduzir sensações nas pessoas. Só que essas sensações, do mesmo jeito que elas têm potencial para serem positivas, também têm potencial para serem negativas. Quando a gente está utilizando, por exemplo, as cartelas de cores dos fabricantes, que vai trabalhar com tintas, vocês já perceberam que tem um máximo bem clarinho e tem um mínimo super colorido lá embaixo. Esse grau de saturação muito alto do máximo, ele é perigoso para uso nas pessoas, mas o mínimo também é perigoso. Por quê? Uma vez que você causa sensações muito fracas, você pode causar, por exemplo, monotonia, você pode causar apatia, pode causar frieza, pode causar depressão nas pessoas, por causar sensações pouco estimulantes. Já as muito estimulantes, você pode irritar, você pode deixar as pessoas agressivas, você pode provocar excitação excessiva que não é adequada para aquele tipo de situação. Já que não dá para a gente ter o curso inteiro, eu vou passar para vocês 2 situações. Nossa, vocês são bem lentos, né? Eu não consigo nem usar isso como exemplo. Mas eu vou pegar a bolsa da camisa aí, que é a única cor saturada que eu estou vendo aqui mais forte entre vocês.
E aí vocês pegaram uma cliente que ela falou, eu só gosto desta cor. E aí você olha e faz assim, é nesta sala que você vai trabalhar. E ela falou, olha, a minha cor é esta, vai ter que se vira nos 30. E aí você fala para ela, é nesse ambiente, aí vamos pensar, eu tenho esta parede para trabalhar, o que vocês acham da cor da bolsa da Tamires lá na parede? Essa aí do fundo. Mas eu colocaria numa parede menor. Provavelmente. Só que vamos dificultar a coisa. A cliente falou assim, eu não deixo botar essa cor em outras paredes, eu só quero nessa. E aí? Seria um caminho. Vamos tentar dessaturar, porque ela está muito saturada. Só que a cliente falou assim para você, eu não deixo dessaturar, porque eu não gosto de outra cor, eu gosto desta. Por que você quer dessaturar a minha cor? E aí? Opa, isso mesmo, gente. Então, meio que vocês... Opa, isso mesmo. Se você botar uma luz, por exemplo, a quantidade de luz que você bota pode dessaturar essa cor, né? E ela falou, usar em detalhes. Mas que detalhes? Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar inventando objeto onde o objeto não era necessário para um planejamento funcional, copresencial, climático, seja lá o que for. Se ele é só estético, ele pode ser só um objeto estético, sim. Que normalmente a gente até acaba atribuindo valores para ele. Eu criaria um painel em relevo levantado e colocaria a cor só nesse painel. E aí atribuiria, sei lá, um local para colocar objetos por cima dele, faria nichos de repente, e aí eu poderia trabalhar nele. É uma saída. Resumindo tudo isso que vocês acabaram de falar, a gente pode resumir duas regrinhas muito simples que resolvem muita coisa em termos de cores. Quando a proporção é grande, a gente normalmente não pode estar com a saturação alta. Quando a saturação é obrigatoriamente alta, o que a gente tem que fazer? Reduzir a proporção. Portanto, grandes saturações, pequenas proporções. Grandes proporções, pequenas saturações. Sacaram? Regrinha básica, trabalhar com cores. De verdade, se vocês quiserem, assistem lá no meu site a parte de vídeos que fala só sobre teoria de cores, e tem a apostila só de teoria de cores para quem quiser ir mais a fundo, se interessar, estudar. Tem muitos exemplos de casas, interiores, paisagismo, tudo quanto é exemplo de tudo quanto é cor diferente, tem tudo quanto é combinação e as possibilidades. Tem várias técnicas, inclusive. Lembra que a gente estudou que nosso olho tem uma compensação de cor, quando a retina se excita demais com vermelho, ela bota a cor inversa e substitui com verde? A gente viu isso? Você não precisa deixar seu cérebro fazer isso. Você já está agredindo o cérebro quando você deixa ele usar esse artifício. O próprio arquiteto pode sobrepor isso, usar uma cor oposta para simplificar essa excitação e já substituir automaticamente o que o nosso cérebro ia ter que processar. Então, essa compensação é interessante, mas tem várias maneiras de fazer essa compensação, de compor, de contrastar. Dá uma lida lá, porque o assunto está separado, específico, e não é dessa disciplina aqui, tá bom? Quem tiver interesse em aprofundar lá. Mas o contraste de cor como objeto e ferramenta também da decisão plástica, da enfatização de determinados volumes, ele precisa ser feito de maneira muito clara. Lembra que a gente estudou clareza? Quando você não deixa claro quem você está determinando, o que você quer comunicar, você pode criar sensações não só de insegurança com relação ao sentimento que você está passando, como de instabilidade nesses mesmos afetos que você quer criar. Deixa eu dar alguns exemplos claros de aplicação disto. Primeiro, uso de cor dentro de um mesmo objeto. Normalmente, se eu sou um objeto, eu tenho uma identidade, uma característica. Não é tão interessante que dentro de um mesmo plano tridimensional eu tenha outra cor informando algo. O que eu estou querendo traduzir para vocês é que, por exemplo, não é visto como agradável composições onde numa parede lisa, reta, eu tenho duas cores. Por que isso, gente? Por quê? O que você está querendo informar?
que este objeto ele é 1 ou que ele é 2? Ou eles são duas coisas que você quer passar? Se são duas informações, não seria melhor você enfatizar e usar dois planos para trabalhar com isso? Eu estou dizendo assim, ó. Eu quero comunicar o que com essa porta? Uma parte é branca, outra é azul. Será que não seria mais inteligente se eu fizesse com que este objeto, se este fosse azul e esse fosse branco? Eu não estou querendo diferenciar objetos não, gente. Eu estou dizendo que a gente é mais claro ao passar a informação quando a gente aproveita uma diferenciação notável no volume e enfatiza ela com a cor. Uma coisa é você somar forças para atingir o objetivo e a outra é você lutar contra a natureza delas. Usar o mesmo plano e tentar diferenciar é diferente de você mudar a volumetria e mudar de cor. Olha o que num quarto também o outro profissional faz. Ele aproveita justamente aqui, ó, que o relevo é diferenciado e muda a cor. Aí recua lá para trás, é branco, já é outra cor, porque existem diferenças de nível. Gente, não aproveitar um relevo ou um desnível para mudar a cor é perder a chance de dar ênfase a alguma coisa que você quer enfatizar. As cores também servem para marcar os objetos e dar um caractere diferenciado a ele que o destaca de um outro e faz também com que ele seja da mesma forma que lá no claro e no escuro. Ele é um objeto principal e alguma coisa lá atrás é secundário. Aqui, por exemplo, esse armário comparece como figura e lá atrás a gente tem fundo. Fundo figura é um exemplo, uma técnica super recorrente em arte e a gente usa como arquiteto também para enfatizar os nossos detalhes das obras. E vamos ver esse exemplo de forma mais clara aqui nesse prédio. Lembra que a gente estava falando de peso na vertical, na horizontal? Peso maior, olha lá, preto é mais pesado, ele botou para baixo, botou algo mais suave lá para cima. Mas esse é diferente desse, eu sou mais leve, sou mais pesado. Se eu tivesse colocado isso aqui no mesmo plano inteiriço, eu não teria essa situação diferenciada tão clara de que eu sou este e este aqui é outro. Se eu colocasse, por exemplo, esse recuo aqui para dentro, que não fosse uma cor vermelha como ele colocou, será que esse volume que eu criei para dentro ia ficar tão claro? Imagine esse preto que ele botou aqui dando uma volta para cá. Ia aparecer direito esse relevo? Não ia ficar apagado na sua percepção. Então esse cara fez isso aqui de maneira consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ao provocar esses relevos para cima e para baixo e mudar as cores. Agora, talvez não tenha ficado tão interessante o destaque, por exemplo, daqui para cá, dessa área, porque está tudo dentro de um mesmo plano, não houve diferença de volumetria. Melhor seria se existisse essa diferença de cor, aonde os relevos são enfáticos, porque tanto a forma quanto a cor estão te ajudando a passar uma mensagem de diferenciação entre um objeto e o outro. Estão entendendo isso aí? Então, vamos adiante. Aqui também, ó. Olha quem é que fica mais evidente. Existe uma viga rebaixada bem aqui nessa área. E aqui é simplesmente uma diferenciação de cor. A percepção de volume, infelizmente a resolução da foto está meio baixa, a gente está enxergando um pouco o que está acontecendo aí. Mas olha, pela sensação de volume, de sombra, quando a gente enfatiza a diferença de cor num objeto que tem volumetria, o destaque, a sensação e a clareza e a assertividade na transmissão da informação que você está passando, ela é mais clara quando a gente usa justamente esse tipo de situação. Gente, ficou claro aí o que eu estou querendo passar? Todo mundo entendeu como que a gente pode trabalhar com contraste para produzir um resultado? Vou dar um último fechamento aqui que a gente não falou. Eu falei para vocês o que é profusão. Falei. Digamos que chega a ser, mas não é que é excesso de informação, é uma grande quantidade de informações que pode vir a causar uma confusão na pessoa. Mas olha, eu não sei se ficar confuso é tão ruim num contexto onde as coisas são todas muito monótonas, muito claras, muito evidentes. Vejam,
Quando eu pego uma cena que ela é toda igual, toda perfeitinha, toda certinha, às vezes pode ser que um elemento profuso ele apareça como tensionante dessa composição. Nossa, está tudo tão chato, tão sem graça, vamos colocar um elemento de impacto aqui. Não tem situação onde vocês pensam isso, não é comum querer criar uma cena diferenciada? Então, nesse sentido, a profusão ela pode ser um elemento sim interessante. Também, quando uma coisa é profusa, ou seja, normalmente ela também é relativamente confusa. Se alguma coisa é confusa, mas alguém não está profuso, esse daqui ele é mais claro e mais evidente. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Criar uma profusão em detrimento de alguém que está com simplicidade ou com minimalismo pode ser uma maneira de enfatizar e tornar mais importante quem está na zona neutra. Sem querer, esse objeto que está mais claro, ele vai destacar na percepção também. É uma maneira subliminar de raciocínio, mas é uma possibilidade que a gente tem na manga também para trabalho. E tem outra coisa, já teve no passado um exemplo que eu falei para vocês de diferenciação entre comum e especial, vocês lembram disso? Não sei se eu dei um exemplo para vocês que eu falava do especial que o meu cliente falou. Ele falou assim, fala para mim um material que é especial e que é clarinho. Eu falei, mármore Carrara. E ele falou, Carrara é chique, vou botar Carrara. E aí ele pediu para fazer Carrara. E eu botei. Ele gostou tanto do efeito que ele mandou quebrar, foi no banheiro, as bancadas dele. Que ele mandou quebrar as paredes do banheiro todo, inclusive o box do chuveiro. Arrancou tudo e botou Carrara de fora a fora. Não contente, mandou quebrar o piso também e botou Carrara de fora a fora no piso dele. O banheiro dele, gente, era enorme, era uma sala de banho, era muito grande, era muito espaçoso. Resultado, gente, aquele Carrara que era especial ficou super vulgar. Além de ter ficado super pesado, porque era uma informação repetida o tempo inteiro. Cansou, ela ficou excessiva. Onde que eu estou querendo chegar com essa explicação toda? Eu estou querendo dizer, gente, que o especial ele precisa do comum para se sentir especial. Um comum no local onde todo mundo queria ser especial, ele se torna especial. Entenderam? O único, ele se sobressai em relação à diversidade. Quando uma coisa é muito diversa e alguém aparece como único, ele vira elemento especial. Tá? Então, nem sempre o escandaloso, o impactante, o complexo é especial na cena. Pode ser que o especial seja justamente o ser simples. Mas ainda estava falando de contraste. Em termos de contraste, não é só pela cor, pelo volume causado pelo claro, pelo escuro, e pela forma que a gente muda os contrastes, tá? Um objeto também é diferente um do outro pela forma, mas a textura que compõe o objeto ou a padronagem que está sobre a superfície dele pode causar contraste. Só que normalmente as texturas e as padronagens elas aparecem em quarto plano em relação aos demais que a gente estudou. O primeiro elemento que muda o objeto é a forma, depois o claro e o escuro, por último vem a cor e na sequência vem textura, tá? As texturas podem mudar a sensação de peso. Esse cara chegou aqui e fez uma parede clara à esquerda e uma escura à direita. A direita tinha mais peso. Para reequilibrar o peso, mas de uma maneira que não fosse tão pesada, porque senão ele poderia fazer esse objeto aqui ficar mais forte, ele fez uma textura. A textura já era suave e ele ainda fez algum efeito na iluminação para que só um trecho dela ficasse mais enfático e as outras ficassem mais desapercebidas. Então, dessa maneira aqui, ele equilibrou o contraste a partir de uma textura. Ele fez o equilíbrio também, né? Gente, eu quero sempre que vocês reparem e estejam sempre atentos. Nenhum dos princípios que nós estudamos até hoje, eles acontecem de maneira isolada, independente e sem afetar os outros princípios que estão na composição. Tudo que está no contexto vai ser somado ou subtraído ao outro princípio para que ele tenha um outro sentido. Então, nunca pense que esses sentidos causados por essas técnicas são isolados. Eles fazem parte de um contexto global, onde todas essas interações podem contribuir para chegar em outros resultados. E eles podem estar todos presentes na composição,
pode ter um único elemento presente, muito raro, muito difícil se ler um único, mas normalmente tem vários desses. Uma obra muito bem feita, com muitos recursos visuais, pode ter a maioria deles numa única obra, certo? Porém, não deem coisa espertinho lá no trabalho de vocês, não dá para pegar uma foto de uma única obra e sair repetindo. Mesmo que você queira repetir a obra em algum princípio para outro princípio, muda o ângulo, senão eu não vou aceitar no trabalho que vocês estão fazendo, tá? Alguns desses exemplos dessas fotos que o professor mostrou, tem, tipo, sei lá, 5 desses exemplos? Tem o quê? Eu gosto de simplicidade do craft. Tem. E isso daqui está lá nos slides que está no site. E tem tudo isso que está aqui. O último que você mostrou tinha simplicidade do craft. O último? Qual? Aqui? O lado vermelho. Esse, né? Esse tem simplicidade, tem contraste, tem uso de proporção, tem uso do peso, que remete também ao uso do equilíbrio, tem fundo-figura, alguém foi colocado à frente numa disposição destacada em relação ao que está atrás, com características diferentes. Nossa, se você for olhar, tem ritmo não está muito bom, né? Não seria um bom exemplo de ritmo isso. Apesar de ter um ritmo fraco aqui, mas tem. Talvez o ritmo dessas curvas está um pouco melhor, mas assim também não é o melhor exemplo. Tem muita coisa, tem várias dessas técnicas ou dessas linguagens que a gente acabou de utilizar. Tá? E eu acho que aqui a gente encerra o nosso círculo. Vocês têm... Oi? Acho que são 18, né? 1, 2, peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fotos. Então vocês vão procurar 19 fotinhas. Achar 19 é rapidão. Na hora que você copiar aquele nomezinho do cara lá e botar embaixo, vocês vão botar no 19. Vocês vão perder um pouquinho mais tempo explicando onde é que vocês estão vendo aquilo. E às vezes, na hora de explicar, você vai ver, eita, eu pensei que tinha, mas não tem. Assim, vão ser 19 para cada arquiteto. Não, 19 para cada um de vocês. Vocês podem, dentro dos 5 arquitetos que você escolheu, sei lá, pegar 10 de um, 3 do outro, 2 do outro arquiteto, 1 do outro. Tá? Eu botei 5 arquitetos para que o leque de vocês ficasse aberto. E tem outra coisa. Se você começou a fazer a pesquisa, falou, caramba, Gunther Bennett, ele parecia ser bom, mas agora descobri que está fraco, porque na hora que eu abri, sei lá, o Peter Eichmann tinha um monte de coisa bacana. Então, descarta o Gunther e fica no Peter. Joga ele fora. Você começou a olhar e falar assim, olha, até tem princípio nesse cara, mas o meu projeto, ele não me inspira. Larga o Gunther, vai para o Peter. Ele pode ser melhor para vocês. Tá? Não se esqueça que o que vocês vão escolher na pesquisa tem que refletir o que você espera como exemplo de arquitetura. Vocês têm que olhar para aquilo sempre como bom, como uma referência legal, como algo que vocês gostariam de fazer no seu projeto. Tá? Então já tende a procurar coisas que têm a ver com o que você está pretendendo fazer. Que aí você não vai se enrolar. Uma coisa vai ajudar a outra. Vai ajudar no repertório, vai ajudar no projeto, fica fácil de você chegar lá, porque é muito mais gostoso fazer uma coisa que você gosta, que você está entendendo, do que outra que não tem a ver com o seu raciocínio, né? Então está livre justamente para vocês terem a liberdade de bater naquele que melhor significa o que você está procurando trabalhar. Alguma dúvida, gente, até aí? Então, vamos dar uma encerradinha aqui e a gente fecha o nosso círculo de aspectos relacionados com composição plástica, com aspectos plásticos expressivos da arquitetura. Então, vou dar a despedidazinha padrão só para finalizar o assunto, né?